agora eu vou chamar aqui, né, o Polo 9, e vou dizer que eu vou chamar com muito amor e que muito carinho e que muito me representa. E que eu fiquei muito surpresa quando eu vi o resultado, da prática que foi escolhida aqui pelo Polo 9, né? Lembrando que o Polo 9 é de Assis e que a diretoria é a diretoria de Adamantina e que fui eu que estava digitando, né? O Polo, a escola que foi contemplada, a escola José Firpo, e a escola é lá da minha cidade, lá de Lucélia. A hora que eu vi, eu falei, gente, que demais! E eu fiquei mostrando para todo mundo e falei, olha a cidade, a minha cidade. Muito feliz, gente, de verdade. Está aqui representando, né, o Polo, a Elisana, a Silvia e a Ivani, o José Antônio, desculpa, e o tema é, né, a prática é arquitetura, geografia e arte, percurso educativo e analítico do processo de urbanização. Quem está fazendo a interlocução aqui do trabalho é o professor Reinaldo. Vamos lá para a prática, que eu achei maravilhosa, já vou avisando. Vamos lá, Reinaldo, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui, mediando essa mesa de diálogo, de conversa, com essa equipe maravilhosa de duas diretorias do Polo 9, né, que está representado aqui. E é um prazer, então, também lembrar que nós estamos encerrando o nosso dia de trabalho com essa prática. Eu queria plagiar a alegoria que a Rejane fez de um livro, né, que começou a ser aberto de manhã e fomos lendo, fomos ouvindo, fomos estudando, fomos aprendendo, fomos trocando tantos aprendizados neste livro, ou seja, cada equipe, cada polo que estava representado aqui, eles representaram um capítulo desse livro. E este livro continuará sendo lido e apresentado amanhã por outras diretorias, outros polos e assim por diante. Bom, eu sou o Reinaldo, como já fui apresentado, eu trabalho no CEFOG, no Centro de Formação dos Gestores da rede, aqui na EFAP. Eu sou um homem branco, loiro, olhos claros, 53 anos, e eu tenho o prazer também de estar aqui e apresentar a Ivani e pedir para que ela faça a sua audiodescrição. Boa tarde a todos, meu nome é Ivani e eu sou professora de arte, estou representando a ADE de Adamantina. Agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês no dia de hoje, a minha escola por ter me mandado, né, por ter escolhido também o projeto. E a minha autodescrição, eu sou baixa, tenho 1,55 m, sou morena clara, tenho cabelo bastante encaracolado, uso óculos, cabelo abaixo dos ombros, estou vestida, né, de calça preta, tênis branco, uma camisa branca, uma sobreposição preta por cima, né, um colete. E é isso, muito obrigada. Passo a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou a Elisana, tenho 1,55 m, sou branca, cabelos curtos e loiro, estou com uma blusa bege clara e calça jeans. Estou como coordenadora de equipe curricular na Diretoria de Ensino de Assis e estou aqui representando o Polo 9 em nome da dirigente Marlene Barquidib e das diretorias de Adamantina, Assis, Ourinhos, Tupã, Presidente Prudente, Santo Anastácio e Mirante. Boa tarde, eu sou José Antônio, eu sou professor especialista do currículo em Adamantina, tá? Eu sou um homem branco, estatura mediana, calça jeans azul, uma blusa preta com guitarras brancas e azuis e um cabelo azul e óculos de grau. Nós tivemos aqui hoje cabelo vermelho, cabelo azul, muitas cores, representando diversidade, alegria e assim por diante. É um prazer imenso tê-los aqui.
E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, antes de iniciar o nosso diálogo diretamente com a professora Ivani, nós vamos assistir a um vídeo, uma parte de um vídeo, porque ele está dividido em 2 partes nesse momento, e depois, ao final, nós assistiremos a outra parte do vídeo. Que nessa primeira parte, enquanto eles colocam ali para a gente, nós vamos ver a descrição e a apresentação da escola. A Escola Estadual José Firpo, fundada em 1961, é a maior unidade escolar do município de Lucélia e atende a aproximadamente 500 alunos no programa de ensino integral desde 2020, mais 300 alunos no período noturno, ofertando o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Essa unidade oferta também 2 cursos técnicos em parceria com o Centro Paula Souza e é vinculadora de 10 salas de aula de EJA na unidade prisional de Lucélia, atendendo ali a mais ou menos 100 alunos. A estrutura física da escola conta com 17 salas de aula, sala de multimídia, sala de leitura, informática, sala maker, laboratório de ciências, química e biologia, laboratório de física e paleontologia. A nossa missão é ser um núcleo formador de jovens, primando pela excelência na formação acadêmica, pelo apoio integral aos seus projetos de vida, pelo aprimoramento do aluno como pessoa, pela formação ética, bem como pelo desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento. Nossa, é uma alegria bastante grande a gente estar aqui também. Acabei de me lembrar de uma situação, acabei de olhar o nome das diretorias aqui, que compõem o Polo 9, e eu preciso mandar um abraço para esse polo, principalmente para algumas diretorias, porque Mirante do Paranapanema é a diretoria em que eu comecei a dar aula há 28 anos atrás. A diretoria de Santo Anastácio é a diretoria em que minha família vive e tem tudo lá, né? Toda a vida deles. Presidente Prudente é a diretoria de onde eu saí e vim para São Paulo. Então, é muita emoção. Acabei de me emocionar um pouquinho também de ver tanta ligação com esse Polo 9 que eu acabei de me tocar agora, né? Isso é bem, bem significativo para mim também, porque é a sua escola também, né? Então, Ana Paula, estamos aqui com muitas emoções. Mas, Ivani, nós vamos começar a nossa conversa com você, que é a professora que desenvolveu esse projeto, esse trabalho na escola. E aí você trouxe um PPT, um slide, que as pessoas vão vendo, né? E a gente vai conversando sobre ele. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Que é uma pergunta bastante importante para a gente entender esse projeto, que é quais foram ou qual foi a necessidade de você desenvolver esse projeto na escola. E aí você pode, na sua resposta, transitar entre os seus desejos e necessidades e os desejos e necessidades dos estudantes. Vamos lá? Para nós começarmos a nossa conversa. Bom, primeiramente, então, eu gostaria de ressaltar que esse projeto não foi só meu, ele inclui também o professor Leandro, que é PCA de Geografia, e a participação dos alunos, né? Foi bastante satisfatório por conta de que nós tínhamos um objetivo naquele momento, quando surgiu, a gente já vinha fazendo o trabalho, mas surgiu o projeto de uma universidade, que é um projeto de iniciação científica promovido, que não é na nossa cidade, e nós decidimos também amarrar toda a ideia do trabalho para que pudesse levar os alunos e fazer com que eles se protagonizassem também o trabalho deles naquele momento, né? Então, isso ajudou bastante, porque o engajamento também fica bastante grande do professor, dos alunos e do entorno, né? Nós também, eu precisei de ter o outro professor, que é da área de geografia, e isso foi muito bacana, porque a gente teve esse trabalho que é interdisciplinar, e mais tarde também foi chegando, veio de outras séries também, então a gente conseguiu realizar assim, um projeto muito bacana. Quer mandar um abraço, um beijão para o professor Leandro? Muito. Quero, professor Leandro, não só para ele, mas para os alunos que devem estar assistindo, para
vou da equipe da escola, gestoras, os professores, porque todo mundo acaba ajudando, a gente não consegue sozinho, né? Então, a participação deles é fundamental, e do professor também, com a ajuda, com o conhecimento. Eu sou da área de arte, então a gente sempre precisa, né, de alguém para estar amarrando um pouco, mas foi muito interessante, foi muito bacana mesmo. Legal, Ivani. E você fez com que série do ensino médio? Com que série? Esse trabalho aconteceu com os alunos do primeiro ano do ensino médio, né? Ele teve como proposta, então, nós iríamos criar uma maquete para enviar a esse projeto, também um projeto que surge da escola, para participar de outro projeto já existente. E o engajamento, assim, a princípio, nós tivemos dentro da sala, mas aí tem o grupo que acabou ressaltando mais e que representou todos eles dentro da escola. Aí a gente passa para as habilidades. Se o público deve estar pensando, ela tem 2 habilidades ali, uma selecionada de arte e uma habilidade de geografia. Pode discorrer um pouquinho para a gente? Então, esse trabalho, ele surge dentro do primeiro bimestre, e nós tínhamos, né, como proposta, está falando um pouco da parte de tecnologia. Então, isso foi levado a todas as séries, né, para estar falando um pouquinho de arte, tecnologia, como que esse processo se dá dentro da escola e da educação. Mas a gente, então, nas outras salas, eles desenvolveram um trabalho tecnológico também, foram para os hologramas, tudo. E nessa classe, nessa série, o trabalho aprofundou um pouco mais, ele já me despertou, a turma me despertou, né, voltado mesmo para esse olhar mais aprofundado da arquitetura. Então, por isso que a gente teve a ideia do projeto e de estar aprofundando com eles para participar, né, de um projeto de iniciação científica. Eu precisei buscar uma habilidade do ano anterior deles, que abrangesse tudo isso que nós estávamos promovendo e fazendo dentro da escola, porque a gente abriu para usar tudo isso. E o professor Leandro complementou também com a habilidade que ele já estava desenvolvendo, né, dentro da sala. Então, nós trouxemos 2 habilidades que conseguiu fechar bastante o projeto. E aí é importante, né, Ivani, essa retomada das habilidades, porque os alunos estão no primeiro ano do ensino médio, sim, mas a gente sempre precisa recuperar algumas habilidades. E aí você se inspira nesta para dar o desenvolvimento iniciar e desenvolver esse projeto. Sim, e também buscamos bastante também as habilidades, as competências socioemocionais deles, porque a gente precisou despertá-los, né, para o aprendizado, o engajamento. Então, no final, acabou que entra bastante, a gente percebe que tudo aquilo que a gente estuda, que a gente vivencia no dia a dia, que as nossas formações, acabaram culminando também dentro desse projeto. Legal. Vamos só entender um pouquinho mais dessa questão da urbanização, né? Porque você coloca, o título do projeto é Arquitetura, Geografia e Arte, percurso educativo e analítico do processo de urbanização. O que tem a ver essa palavra urbanização com todo esse projeto que você desenvolveu? De onde vem essa preocupação, essa necessidade com a urbanização? Por que vocês utilizaram esse título, esse tema, para iniciar e desenvolver o projeto? Então, isso também foi bastante interessante, porque, como eu disse, né, a gente estava trabalhando já nas outras séries, com outro projeto. E aí, quando acabei, aprofundou, né, numa aula, isso foi já aprofundando, eu fui procurar, eu comecei a falar com os alunos e a gente foi falando dessa tecnologia em todas as áreas. E com eles calhou de cair na parte de arquitetura. Aí nós fomos observando também que a arquitetura e falando um pouquinho dentro da sala, né, e sobre que a tecnologia ela está em tudo, né, ela está em todas as linguagens e ela vem promovendo, né, ela vem se recriando ao longo dos anos. E aí eu sugeri para eles, eu falei, vocês não gostariam de participar de um projeto, né, de iniciação científica? A gente poderia. A princípio eles gostaram, mas acho que não ficou tão claro assim a minha ideia com relação a eles. Mas enfim, já rendeu bastante a conversa. No dia seguinte eles tiveram aula com o professor Leandro. E aí, acho que voltou para eles, porque eles também estavam estudando sobre geografia socioespacial.
Então, foram eles que me procuraram logo após, né? Professor, a gente queria trabalhar aquele projeto que você falou, porque a gente está falando com o professor e eu acho que dá certo. Enfim, eu ouvi, eu falei, que bacana. Eu falei, mas eu vou precisar ouvir o professor, né? Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido dentro da sala para essa mudança. E aí foi quando eu procurei, aí o professor falou, Ivani, eu estou estudando, sim, com eles, esse processo, né, de geografia, de urbanização, essa segregação socioespacial. Aí eu falei, então, de repente, a gente pode estar pensando num trabalho, né? Falei, você gostaria, né? Será que a gente poderia fazer um projeto para a universidade? Aí, de imediato, ele falou, claro, vamos fazer, sim, né? Vamos. E aí nós já levamos isso para conhecimento da escola, né? Da nossa diretora, da equipe gestora, né? Para fazer, e iniciamos esse projeto. Ele aconteceu de 3 formas, aí a gente acho que já pode até passar o PPP, né, porque ele já vai para o desenvolvimento, né? Ele foi desenvolvido em 3 etapas. Então, nessa primeira etapa, quando, né, deu esse percebimento que a gente já viu com eles, então eu levei um vídeo para eles, né, era um documentário realizado aqui em São Paulo em 2005, que circulou, né, foi feito pelo CCBB, e foi muito bacana porque a gente já começou a perceber ali como que se dava esse processo de urbanização, as margens, coisas nesse sentido. O professor também trabalhou com eles, né, a música Lagados, do Paralamas do Sucesso, que foi muito bacana, eles já se desenvolveram ali. E eles, a ideia deles era trabalhar o contraste social. Isso foi muito, teve uma fotografia que é bastante famosa, né? A gente apresentou, e eles estavam, mas a minha ideia era que o olhar fosse voltado para a nossa região e para onde nós poderíamos apresentar o projeto, né? Que isso que ia ser bacana. Mas não queria contar isso para eles, então foi um processo aí um pouquinho para a gente tentar conduzi-los, né? A eles a voltar o olhar para a nossa cidade, exatamente, que é Lucélia. E foi quando eles perceberam aí que existia já uma segregação, né, natural, porque a cidade ela é dividida em 2 partes, que é a parte, ela é dividida pela linha do trem. Então, a gente tem uma parte mais desenvolvida, né, de uma parte da cidade, e uma outra que é um pouco menos desenvolvida. Então, isso foi um diferencial. Então, eles já captaram, aí foi muito bacana, né? Porque quando eles entenderam essa parte... Porque até então, eles achavam, no início da conversa, a impressão que você teve foi que eles achavam que essa segregação acontecia em cidades grandes. Sim. Né? Não conseguiam identificar ali na escola, na cidade de Lucélia, que é pequena, bem menor. Eles até queriam fazer a maquete, tudo, e mandar para o projeto, lá para o projeto científico, mas era muito distante da nossa realidade, né? Eles olharam para a cidade grande, né? Para a cidade de São Paulo, exatamente, e eu falei, não, a gente vai precisar voltar um pouquinho, mas ir conduzindo. E ter a parte tecnológica também, que era a ideia do projeto. Então, eu gostaria que eles se descobrissem, porque a escola, como vocês viram, é uma escola que tem uma estrutura muito boa. Nós temos uma sala maker, uma impressora 3D. Então, isso facilitaria muito o nosso trabalho também. Sim, essa foi a primeira etapa. E a segunda etapa? Que compunha a segunda etapa do projeto de vocês lá? Então, aí a segunda etapa, foi entendido tudo isso, eu precisava de uma ajuda. E eu sempre acreditei muito, assim, nas ajudas externas, quando a gente traz um profissional que não está acostumado com eles, ou quando a gente pode vivenciar mesmo, né? A educação, para mim, ela tem um significado muito maior quando ela é vivenciada pelo aluno. Quando ele vivencia, porque ele carrega aquilo, ele não vai esquecer mesmo, né? É diferente quando a gente ensina. E aí nós fizemos o convite para Maria Luísa, né, Faccioli, que é uma arquiteta jovem, mas que conhecia bastante a cidade, ela é de Taubaté, mas ela nos atendeu de maneira assim brilhante. Isso foi muito bacana também, esse engajamento dos alunos, porque aconteceu que dia? No dia 12 de outubro, nós estávamos em recesso, era um feriado,
E ela tinha essa disponibilidade e a gente conseguiu fechar isso com eles, né? Para que acontecesse nesse dia. Foi às 19 horas, todos entraram lá na plataforma, né, online, e foi quando ela deu um esclarecimento muito grande para a gente de como se deu o processo de urbanização aqui no Brasil. Teve lá fora, ela trouxe para o Brasil e trouxe um pouquinho também para a nossa cidade. Então, isso ajudou muito, esclareceu demais os alunos, a mim também, porque eu estava bastante preocupada como que eu ia trabalhar também essa parte da arquitetura. Eu estava pensando lá na história da arquitetura e ela já chegou pronta, né? Com a história já da urbanização no Brasil. Aí facilitou demais o trabalho. Aí foi a etapa número 2. E o percurso, porque aí nós saímos da escola, nós tivemos um dia... andando mesmo, e nós circulamos toda a parte mais nobre, vamos dizer, da cidade, atravessamos a linha do trem e fomos para o outro lado da cidade também para conhecer. Então, eles tiveram essa percepção. Durante esse percurso, eles entrevistavam as pessoas também para ouvir um pouquinho sobre a cidade, se eles conheciam tudo dessa divisão, se era real, e muitos já falavam, né, que a cidade era dividida em 2 lados, o outro lado mais desenvolvido e um outro lado menos. E tudo isso serviu do quê? Foi aonde eles foram pesquisar para entender também o porquê disso. Entendeu? Certo, aí nessa pesquisa eles perceberam contrastes. Você estava me contando alguns contrastes que eles perceberam, aí você podia descrever um pouquinho para que o público entenda da melhor forma o desenvolvimento do projeto, como por exemplo o muro. Conta um pouquinho sobre isso para nós, para todo mundo entender esses contrastes do passado com o presente, e não só da cidade grande com a cidade pequena, mas até mesmo os contrastes dentro da cidade de Lucélia, a questão do trem. Conta um pouquinho para a gente isso, da linha que divide, fala lá. Então, durante, né, esse processo, as entrevistas, tudo, aí eles foram percebendo que a cidade realmente era dividida. A gente tem um lado mais desenvolvido comercialmente, e aí foi muito bacana, porque eles perceberam nas entrevistas tudo como que isso aconteceu no passado. Tínhamos a igreja matriz da cidade, então tudo ocorreu do lado da igreja matriz, os terrenos mais caros, as moradias se iniciaram dentro dali, a parte de comércio. E o outro lado da cidade, naqueles tempos mais antigos, também tinha o quê? O cemitério, que muitas pessoas achavam que não era legal morar mais próximo ao cemitério, abrir a janela e olhar para o cemitério. Então, ali eles já dominaram todo o trabalho, eles já conheciam, então eles já sabiam por que o valor venal dos terrenos de um lado era um, de outro lado era outro, né? Perceberam também que durante a palestra, em perguntas, tudo, foi esclarecido que o lado mais desenvolvido da cidade também é o que dá via a rodovia, então também a facilidade ali é maior. Teve um pouquinho assim, né? Porque aí eles falavam assim, professor, eu moro do outro lado, mas é bom também, né? E eu achei um barato, porque é realmente bom estar desenvolvido também, né? Então, eles são muito jovens, eles já viram tudo isso desenvolvido, mas aí eles foram buscar o quê? As fotos da cidade. E aí, essas fotos, e tudo isso ia acontecer, o processo que era uma maquete para acontecer. E eles já foram selecionando imagem, tudo, e eles me trouxeram. Como a gente já estava nesse processo, já indo quase para a 3ª etapa, eles já estavam com um monte de imagens da cidade antes, durante o processo, construção da igreja, tudo que foi realizado mesmo, né? E aí eles me surpreenderam, porque aí eles chegaram e falaram, professora, a gente pode fazer uns QR Codes para colocar na maquete? Eu falei, não, agora, né? Eu já queria tecnologia, mas eu não sabia que eles iam chegar a essa parte. Aí eu falei, vocês dão conta? Falou, claro, a gente faz também. Então, eles começaram a montar, né, os forms com as fotos. Então, cada QR Code direcionava. Então, tinha a história da escola, desde o começo, que é uma escola antiga, tinha a história da igreja, o entorno de formação, do cemitério. Então, foi tudo assim que aconteceu, tá? Legal. E aí, nós passamos para a 3ª etapa. Nós, então, vamos conhecendo um pouco da história para a gente se
situar no projeto, de onde nasce, de onde vem, qual é a ideia central do projeto. Tem uma parte de sensibilização, que foi a primeira etapa, a segunda etapa, que foi a de apresentar um conteúdo a partir de uma palestra e assim por diante. Aí tem a terceira etapa, e conta para nós como é que foi a produção dessa maquete. Então, aí na construção também nós tivemos, porque assim, aluno acho que é igual em todo lugar, todo mundo, né? A ansiedade já bateu, eles já começaram a construir toda uma maquete e a gente tinha que seguir algumas normas. Ela tinha que ter 1,10 m por 60, ela iria ser transportada para outra cidade, e aí tem toda a problemática, né? Carro às vezes não caberia, mesmo que fosse um ônibus ou alguma coisa, ela tinha entrar, dobrar. Então eu fui alertada até por um professor também que já participou, ele falou, cuidado, porque às vezes cuidado com maquetes muito volumosas, né, que às vezes vai ter problema, tudo. Então, como a gente tem, assim, né, tinha a escola já um monte de ferramentas bacanas, então, nós fomos conversando, desenvolvendo com eles, e eu falei, vamos pensar em solução que possa agradar a todos e ficar bacana e incluir todo esse trabalho. E aí surgiu a ideia, por conta da impressora, deles desenvolverem algumas... Aí eles queriam fazer alguma coisa com a impressora 3D. E aí surgiu de fazer as casinhas, eles testaram, foram para lá, aprenderam um pouco a desenvolver, aí entra o pessoal do núcleo 3D, que era de outra sala, que foi auxiliar-nos, né? E eles desenvolveram alguns objetos, casinha, conseguiram fazer a igreja, então não dava para ser uma maquete como a gente conhecia, uma maquete normal. Aí surgiu a ideia, então, falei, nós tínhamos que ressaltar, tinha que mostrar muito nessa linha férrea, e surgiu de mostrarmos isso através da planta baixa da cidade. Aí eles fizeram contato com a prefeitura, já foram atrás, né, de mapas da cidade, tudo para conseguir mais atualizado, para que pudesse fazer essa planta baixa e umas representações com o que eles estavam trazendo em pesquisa, tudo. Legal. Agora a gente vai ver algumas imagens. Essa aqui são evidências. Isso, da primeira fase. No desenvolvimento, essa imagem, né, essa foto foi no dia que foi realizada no percurso, né, que nós fizemos pela cidade. Então, não tem todos, né, gente, porque você sabe que nem todos os jovens gostam de fotografia, então tem aqueles que não querem mesmo participar, mas nós fizemos o trajeto e ali marca mesmo a estação ferroviária, que é em frente a uma praça, em frente à escola. É muito próximo ali. Então, ali a chegada nossa do percurso que já havia acontecido, tá? Beleza. Essa outra imagem agora. Isso, já o processo de desenvolvimento. Então, a maquete, né, foi esse mapa conseguido, né, que foi trazido para a gente. Ali nós estávamos montando como que nas medidas exatas mesmo com eles, né, na área externa da escola, e eles montaram esse mapa numa prancha, madeira, depois a gente usou isopor, né, porque precisaria ter algumas perfurações, tudo, então, mas ficou bastante interessante a forma. Fala um pouquinho para nós dessas outras duas imagens aqui. Foi muito bacana também, porque aí já era na impressão 3D, eles trabalhando, ali nós já tivemos o aluno Bruno participando com a gente também, que é de outra série, e nesse processo ele se expande também, porque não ficou só dentro do horário nosso de aula, a gente chegou a ir algumas vezes à noite na escola para usar e dar continuidade, porque às vezes nem sempre a gente consegue fazer isso todo dia no dia a dia, durante a aula, né? E os QR Codes mesmo, então era o processo de desenvolvimento do trabalho mesmo que foi acontecendo através dessas evidências. Você falou de um aluno, Bruno, de outra série. Desenvolve um pouquinho essa ideia para nós de envolver, você já está falando de interdisciplinaridade com geografia. Você é professora de arte, envolveu o Leandro de geografia. A gente vê que tem muito conteúdo de história. Nós vemos que tem parceria com outras pessoas, no caso, uma outra profissional de fora da escola que vem conversar com os alunos, mesmo de forma remota, conversa com os alunos. E os professores, né? Gente, eles foram assim maravilhosos, porque
os alunos, eles são protagonistas, viu? Porque, assim, cada professor que entrava na sala, eles também tiravam um pouquinho. Então, eles perguntavam para a professora de história alguma coisa, eles buscaram outros professores, eles entrevistavam alguns professores dentro da escola para entender um pouquinho onde morava, como que era, ficou sabendo da história de uma professora, uma outra professora que... ela conta a história, né? A professora Patrícia é uma graça, que o pai não deixou, na época, quando ela foi casar, comprar o imóvel, ela e o marido do outro lado. Então, isso reforçou a história, que é para a gente também, tudo que já havia sido pesquisado. Foi bastante... E o Bruno veio também, o Bruno é da área, ele trabalha também na parte da impressora, ele é do núcleo 3D também, ele faz parte desse grupo dentro da escola, é um aluno do 2º ano, também do ensino médio, mas veio com a maior disponibilidade para ajudá-los, assim, e participou junto também. E é sempre interessante, né? Porque às vezes a gente não dá conta de algumas coisas, como, por exemplo, mexer na impressora. Mas os alunos sabem mexer, eles desenvolvem, eles aprendem quando não sabem, eles buscam quem resolve os problemas. É só a gente ter a sacada, estar atento, alerta e saber utilizar dessas habilidades que eles têm, né? Eles, à medida, assim, né, a maior dificuldade talvez foi até eles entenderem todo esse processo, mas depois eles levam, sabe, eles conseguem, igual vieram com a ideia do QR Code, aí as plantas da igreja, eles conseguiram realizar o desenho, ficou muito próximo mesmo, que é a arquitetura da igreja, então eles respeitaram mesmo esse processo, né, que foi lindo. Legal, muito bom, mas aí vocês têm um outro envolvimento, um outro desenvolvimento deste projeto na escola, mas não só na escola, agora fora dela. Conta pra gente um pouquinho o que é essa inscrição que o pessoal está vendo aqui, está vendo ali, inscrição no Congresso de Iniciação Científica. Conta para nós. Então eles foram para esse, aí foram eles mesmos, aí já a professora só acompanhava, né? Os professores, né? No caso eu e o Leandro. Aí eles já levaram um projeto para essa universidade, foi uma semana de projeto, né? De apresentações de projeto científico. Passa também por uma peneira, então foi muito bacana, porque a gente tinha uma expectativa, né, de saber se o trabalho seria aceito ou não, e foi aceito. Então, eles foram para essa apresentação, era noturna, era universitária. E lá foi muito bacana, porque aí eles tiveram a oportunidade de apresentar o trabalho mesmo, eram tendas que foram montadas, então muita visitação, e as pessoas gostaram muito, né, porque elas colocavam o celular e aí já ligava para as imagens, construção da cidade, eles explicavam a história, e eles já foram apresentando tudo isso. Muitos outros alunos passaram, e foi bacana também porque passaram pelo estande visitando alunos que eram universitários, e eles ficaram encantados porque falou, é o nosso TCC. Falou, nós estamos fazendo um projeto, né, no nosso TCC, é essa temática, e eles já enviaram depois o projeto deles também, conversaram, acharam que os alunos, assim, a desenvoltura para a apresentação foi muito bacana, entenderam, fizeram perguntas. Outros professores que estavam visitando também o local se envolveram com eles, e eles contaram toda a história, e tão motivados, porque você vê que é um projeto que não dá para parar, né? Que isso ainda consegue render muito mais. Por quê? Juntamente com essas descobertas, do outro lado da cidade, aí já tem, assim, bairros que têm nomes que às vezes não é tão legal, já é mais marginalizados, e a ideia deles é mudar o nome desses bairros, levar esse projeto até a prefeitura, eles já enviaram para a prefeita da cidade também. Então, tudo isso engrandece a gente, né? Porque vai de encontro, aí a gente percebe que não tem crise, e o aluno, ele fica tão envolvido, assim, ele fala, ai, professora, eles queriam ir à noite, se eu deixasse, eles queriam ir toda noite para a escola, eu que não tinha também tanta disponibilidade, né? Então, o envolvimento era muito grande, e eles traziam que estavam aprendendo muito, porque eles estavam dentro da cidade e não conheciam a história, desde aquele passado também, essa divisão, então tudo isso chegou a envolvê-los demais.
Muito interessante, muito bom esse relato seu, desse envolvimento dos estudantes, até com a universidade também, né? Porque eles já estão no ensino médio e é muito importante e necessário que a gente estreite as relações e o diálogo com a universidade. E, de alguma forma, que a universidade vá se aproximando cada vez mais da escola, porque a gente tem muito a oferecer para que a universidade reflita junto com a gente sobre as nossas necessidades, né? Então, assim, é um trabalho realmente de muita parceria, de muito diálogo que vocês vêm desenvolvendo lá. Lógico, aqui é uma amostra, né? A gente sabe que muita coisa acontece no desenvolvimento de um projeto e a gente vai tentando arrancar todas essas informações de vocês, para que a gente consiga esclarecer cada vez mais sobre este projeto e inspirar outras escolas, outras diretorias com essa ação. Ô, Ivani, agora você vai descansar um pouquinho a sua voz, porque até agora a gente só sugou de você, né? Tiramos muitas informações, enfim, o projeto o qual você está representando, você foi uma das que desenvolveu, então por isso a atenção toda especial para você e para aqueles que você representa lá da sua escola, né? Mas agora eu queria perguntar uma coisinha para o José Antônio, né? E aí, José, o que você tem para me dizer sobre esse projeto e o que você tem para me dizer enquanto PEC da diretoria? Foi um projeto muito interessante. Eu recebi 21 projetos, tá, de inscrição para práticas inspiradoras. Além dos 21, eu tive outros que todos os 21 já eram selecionados para a 5ª mostra de boas práticas que a gente realiza na diretoria. A gente já está no 5º ano realizando. Ao todo, para o Boas Práticas, eu tive 36 projetos. Os 21 que foram inscritos para as práticas inspiradoras, do qual uma comissão de 8 pessoas se debateram até chegar à vencedora, que foi a Ivani, e que foi realmente assim... A Ivani esteve presente no dia 25 de novembro, a gente fez o Boas Práticas da escola, da diretoria. E ela pôde ver, os alunos foram lá também, e foi bem interessante porque tinham projetos maravilhosos, mas a gente tinha que escolher um, assim. E eu estou muito feliz pelo projeto que foi. Os alunos que estavam lá deram vida também ao nosso Congresso de Boas Práticas. Eu acho que aluno junto é muito, muito vida. Acho que a gente podia passar o pedaço do vídeo que eles apresentam os alunos, só para a gente ter não só as fotos, mas ter uma noção, né? um gostinho de ouvir a fala dos alunos sobre o projeto. Então vamos agora assistir a segunda parte do vídeo. Olá, sejam bem-vindos à Escola Estadual José Firpo. Eu sou a Edilene, diretora da escola, e essa é a minha equipe. Eu sou a Mislene, coordenadora de organização escolar. E eu sou a Letícia, coordenadora geral da escola. Meu nome é Ivani, sou professora de arte do ensino médio, e essa proposta surgiu durante uma aula e ganhou força na aula de geografia do professor Leandro, quando eles tiveram a oportunidade de estudar sobre geografia socioespacial. Oportunizamos aos nossos alunos um estudo mais aprofundado dentro dos trâmites da iniciação científica. Somos alunos da primeira série 3 da nossa sala. Me chamo Kailane. Eu me chamo Vitória. Me chamo Ana Luísa. Eu me chamo Yara. Eu me chamo Gabriele. E eu me chamo Rian. O nome do nosso projeto é Arquitetura, Geografia e Arte, percurso educativo e analítico do processo de urbanização. Nosso maior objetivo foi estudar sobre a segregação socioespacial do município de Lucélia, interior do estado de São Paulo. Utilizamos como base a divisão da nossa cidade pela linha férrea, possibilitando diversas pesquisas e discussões. Contamos com algumas parcerias, como a arquiteta Maria Luísa Pacioli e o grupo Maker 3D da nossa escola. Oi, eu sou Bruno Gasparini, do grupo responsável pela criação dos itens da maquete, como a igreja, a casa, a escola
e o cemitério. E eu mesmo com a parte 3D da impressora. Eu gostei demais de participar desse projeto deles quando me chamaram. Foi algo bem diferente, inovador. Muito obrigado. Nossa, quando a gente vê o estudante falar, né, e a escola sendo apresentada, sabendo que é lá que acontece a coisa, né, e que de repente nós estamos aqui expondo, apresentando todo o trabalho que está aqui sendo representado por vocês, né, de uma diretoria, de um polo, porque a gente sabe que o polo selecionou essa prática inspiradora para que realmente inspire outros projetos semelhantes ou iguais, porque se a gente olhar para o interior, todo o interior ele é dividido pela linha praticamente do trem, né? E tem essa divisão depois da linha, para cima da linha, para baixo da linha, coisas desse tipo. Praticamente todas as cidades estão desenvolvidas no entorno da igreja. Enfim, é um modelo que foi sendo desenhado nos interiores, principalmente aqui em São Paulo também, né? Isso é muito legal, você trazer essa reflexão para dentro da sala de aula e que eles terem essa noção de que as coisas não acontecem de forma isolada, de qualquer forma, que existe uma intenção, que existe um planejamento, que existe uma necessidade e assim por diante. E aí a gente vai vendo, né, que, por exemplo, o trabalho envolve todas as habilidades, muitas habilidades cognitivas, a gente vê as habilidades socioemocionais sendo desenvolvidas, a gente vê habilidades sociais sendo desenvolvidas, né? E aí, o que você me diz sobre isso? Realmente, a nossa intenção era essa mesmo, né, de poder provocar um pouquinho, né, com esse trabalho e poder fazer com que eles enxergassem tudo isso. Foi muito bacana, porque na apresentação na diretoria, houve a pergunta, quantos de vocês moram do outro lado? E aí foi legal, porque acho que só uma aluna, uma ou duas que não morava, todos eram do outro lado mesmo da cidade. Então eles se reconheceram, eles se viram, eles perceberam tudo isso. No meio do processo, tem um aluno que falou, nossa professora, né? A gente mora, mas é bom, mas aí eles perceberam que as cidades são divididas realmente, então isso engrandece bastante até para conhecer. Lógico que todo o desenvolvimento que vem acontecendo vai fazendo com que a cidade também se desenvolva muito bem para o outro lado. Temos também ótimos locais também, até lazer e tudo, né, que vem acontecendo. Mas o que fica é a alegria da gente poder oportunizar a eles, a gente lança, né, e eles captam e desenvolvem. Então, isso é o que acaba engrandecendo a gente enquanto educador, né? Sim, Ivani. Então, assim, será que a gente pode dizer que você é uma pessoa diferente hoje? O que muda na sua vida ao desenvolver um projeto como este e ao estar aqui hoje na EFAP, falando para toda a rede? Talvez não estejam todos assistindo agora, mas esse vídeo fica gravado. E aí, o que você sente enquanto professora, enquanto profissional de uma escola, de uma cidade pequena do interior de São Paulo, de Lucélia, entende? E que, de repente, você faz um projeto sem grandes, né? Sem grandes ambições, e, de repente, você se depara diante de toda a rede do estado de São Paulo. Conta um pouquinho para nós. Eu sou estudante também, né, gente? Eu me engajo junto, eu não sou de Lucélia, eu cheguei este ano em Lucélia, então para mim foi tão bom descobrir tudo isso junto com eles, porque a gente se motiva também, né? A sempre estar trazendo coisas bacanas, diferentes. Eu gosto muito de aulas que a gente consegue expandir um pouquinho para outras disciplinas, envolver tudo isso. Sempre quando eu tenho oportunidade de trabalhar, eu procuro trazer isso para dentro da sala de aula, ou profissional, ou outras disciplinas que envolve. Eu acho que a arte pede isso, né? E é satisfatório demais quando a gente vê esse resultado. A gratidão é imensa, primeiramente na escola também, porque eles possibilitaram que tudo isso acontecesse. Então, a gente teve o envolvimento, o engajamento dos alunos foi fantástico.
E o apoio, né? Quando a gente tem um apoio da gestão, da direção, um envolvimento com os professores que abraçam, compreende tudo isso, né? Porque às vezes eles precisam, às vezes o aluno dá uma saidinha, um pouquinho, precisava ir lá na impressora, dá licença, professora, eu vou lá dar uma olhada, voltava. Então, tudo isso fez parte do projeto. Então, a gratidão é imensa. É um espetáculo, é a primeira vez que eu estou aqui, estou muito feliz também, é muito bacana, assisti muito às aulas daqui do Centro de Mídia no ano de 2020, no ano também bastante antes de voltar, né, no ano passado também, então é como que é o ápice, né, da gente. Então, a gente só tem gratidão numa hora dessa, assim, a escola, os amigos, professores, a gestão, a todos vocês por estar proporcionando a você. Então, a gente fica muito feliz de tudo, né, ter dado certo para que isso tivesse acontecido. Porém, tem muito trabalho bom. Aqui nem se fala e lá também a gente deixa para trás, assim, o evento que o José Antônio fez, eu saí assim encantada, porque foram muita coisa bacana apresentada, né? Então, a gente se sente mais feliz ainda, porque no meio de tantos fomos nós, né, o escolhido. Então, agradecer a Deus, né? Eu acho que é um evento de muitas inspirações em muitos sentidos, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma solicitação da secretaria, olha, precisa vir para cá representando o polo uma prática inspiradora, né? Então, as diretorias têm que se organizar para enviar para o polo. Então, essa inspiração de a gente fazer esses eventos, desenvolver essas ações, de ouvir as escolas, de receber as práticas das escolas, de selecionar essas práticas, a gente sabe que infelizmente não teríamos tempo nem condições de trazer todas as representações, são 5.000 escolas, mais de 5.000 escolas na rede, né? Então, mas que as diretorias se sintam inspiradas a fazer esse movimento com mais frequência, de olhar para a escola, pedir os trabalhos, apresentar esses trabalhos para a própria comunidade mais próxima, que é a própria DE, né? E assim por diante. E que a escola também se sinta inspirada, né? Para fazer esses projetos dentro da própria escola, colocar a própria escola para se ouvir, para ver, para assistir, para prestigiar o trabalho dos professores, né? E assim, a gente sabe que muitas fazem isso, mas é preciso que a gente faça isso de forma intencional, ou seja, que a gente prepare a escola para este momento, como a gente se preparou para este momento aqui, hoje e amanhã. Isso acho que inspira muito. Sem contar que as inspirações que nascem, né, dos projetos que a gente viu aqui. Hoje a gente aprendeu muita coisa. Tem, lógico, que aqueles projetos que nos inspiram mais, mas sempre você pensa, puxa, eu podia me inspirar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e assim por diante. Mas vamos mais um pouquinho. E esses QR Codes aqui? Então, aí no caso foram todos criados, então a gente estava mais bonitinha, né? Precisou mexer um pouquinho, mas aí a gente tem a história da escola sendo construída ali, eles funcionam, né? Então vai trazer algumas imagens da escola desde o passado, aí com o celular as pessoas consultavam isso durante o trabalho, tanto na DE, que foi levada a maquete, como lá na universidade. A estação ferroviária também, o processo de construção da cidade, como se deu. A igreja também, construção da igreja, algumas fotos que eles foram buscar nos acervos da escola, teve acervo da própria cidade também. E a parte lá onde é o cemitério, que eles trouxeram pelo menos uma representação, né, uma imagem para contar um pouquinho. Foi fantástico, porque ficou um trabalho muito sequinho, sucinto, mas com bastante conteúdo, né? Quando a gente começa a explorar ali, vai com o celular, aí vendo as casinhas, representações, fizeram o portal da cidade, que existe um portal também. Então, tudo isso fez parte do trabalho. E essa era a maquete. Acho que agora, isso, o pessoal vai estar vendo a maquete. Isso, então aí a planta, né, a planta baixa da cidade, como que era, aqui é a entrada mesmo. Ali a gente tem aquela portalzinho, não ficou tão grande como a gente gostaria, mas é o portal, temos a igreja, esse prédio grande, que é a igreja matriz, e onde acontece, aquela
logo atrás a gente tem a representação de onde fica a escola fica numa região central mesmo, né, na avenida principal da cidade, e depois a gente já tem onde é a estação ferroviária, ali atrás, logo nesse QR Code que está atrás, e lá no fundo o cemitério. Então a gente tem uma noção de como que foi construída a cidade, como que ela é a planta da cidade. E os bairros mais distantes, né, no caso da igreja, que aí foram o que eles viram, né, que acabava sendo um pouco menos valorizado, não vou falar desvalorizado, mas menos valorizado que o outro lado. Eu queria só que você, essa é uma curiosidade agora minha do mediador aqui, que você falasse um pouquinho como que nasce, de onde vem a ideia de mandar uma carta para a prefeitura, ou para prefeito ou prefeita, que eu não sei se é prefeito ou prefeita da cidade. Que você citou isso e passou rapidamente. Eu acho que isso é interessante porque é a escola que está em um lugar, que está no município, com pessoas, com alunos que são cidadãos e que, de repente, a partir de um projeto da escola, eles olham para o seu município e diz: a gente precisa reivindicar alguma coisa. Fala um pouquinho disso para nós, porque isso também é interessante, que sabe a devolutiva da escola? Porque nós estamos inseridos, enquanto escola, dentro da sociedade. Nós não somos uma coisa à parte. Então, a gente tanto recebe, tudo que a sociedade produz vem para dentro da escola, mas a escola também devolve para a sociedade reflexões, processos reflexivos, desejos, anseios e assim por diante. Eu acredito que esse desejo mesmo foi do próprio envolvimento com o trabalho, né? No decorrer, eles foram vendo e aí vai surgindo ideias. Eles querem ir aumentando e ampliando. Então, a ideia surge quando eles perceberam que tinha bairro, vamos por esses mais distantes, com nome pejorativo, que não era legal até então. Eles falavam porque era o nome. Mas aí, conforme foi fazendo os estudos, eles perceberam que isso pode ser mudado também. E eles, como moradores, eles podem, né, como fazendo parte dessa sociedade, que eles podem promover algumas mudanças. Então, o que eu achei interessante, porque eles foram crescendo junto, à medida que eles iam conhecendo do projeto, eles iam crescendo junto com o projeto. Então, a gente pode ver isso. Então, eles vão sugerindo coisas, né? E foi quando eles tiveram envolvimento, porque precisou da planta, da cidade já, e eles sabem que isso daí teve que ir para a prefeitura, tem que fazer uma solicitação. Então, eles já começaram a se desenvolver quase que naturalmente, vamos dizer, conforme a maturidade do projeto foi dando, né? Então, isso foi surgindo, não foi planejado. Não foi. Olha que beleza, maravilhoso. Ivani, eu queria te dizer que nós estamos há quase 1 hora conversando aqui já, tá? A Ivani estava um pouco nervosa, disse: ai meu Deus, acho que eu não tenho, será que vai dar? Eu não vou conseguir segurar esse tempo. Eu falei: a gente segura, amiga, você tem conteúdo sim. O professor sempre tem muito conteúdo, gente, muito conteúdo, porque quem desenvolve o trabalho, se envolve com o trabalho, tem a emoção, tem a prática, tem a coisa que fez, tem as dificuldades, e isso tudo vem vindo, né? Vem a mente na hora. Mas, então, olha, o nosso tempo está se esgotando, você acredita? Nós demos conta de tudo, e aí nós vamos ter 1 minutinho para vocês se despedirem, todos numa ordem. Então, primeiro o José Antônio, depois a Elisana, e depois você, Ivani. Eu só tenho a agradecer, tá? Eu acho assim, foi muito prazeroso, tá? Está sendo prazeroso assistir todas as apresentações. Eu acho assim, elas são inspiradoras mesmo. Parabéns a todos que estiveram aqui apresentando os trabalhos. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa rede e de ver tantos profissionais competentes e que possam nos inspirar. Só isso. Dando continuidade à fala do José Antônio, parabenizo toda a equipe, agradeço aí a articulação, né, o carinho com que nos receberam, nos trataram, e também parabenizo aos
aos articuladores das diretorias de ensino que compõem o Polo, que foram super parceiros, enviaram práticas excelentes, né, estão aí junto com a gente. E também, principalmente, aos professores, que as suas práticas, assim, elas realmente nos inspiram e que são, assim, como se diz, oportunizam uma educação transformadora. Então, acho que, antes de tudo, é o professor lá na escola desenvolvendo esse trabalho. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Ivani, agora é com você. Manda o seu recado, para quem você quiser, seu recadinho. Tá, então, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez, né, aos alunos que estiveram envolvidos comigo, juntamente com o professor Leandro, que não pôde estar aqui, é uma pena, mas que ajudou muito a gente também a estar, né, desenvolvendo o projeto, toda a equipe da escola, os professores que foram muito legais, a minha coordenadora geral também que deu uma força enorme, a diretora, enfim, a gente manda um abraço super carinhoso a todos, né, e a oportunidade de estar aqui com vocês, que é incrível, foi muito bom, não senti os 40 minutos. Realmente, quando a gente está aqui, a gente fica um pouco nervoso, né, Ivani? A gente já está um pouco mais acostumado e tal, mas a Ivani falou, meu Deus, mas tudo bem. Gente, então é um prazer, foi também um prazer imenso estar aqui, né, e acompanhar e desenvolver esse momento com vocês, da diretoria, do representante do Polo e assim por diante. Então, muito obrigado pelo carinho e pelo respeito e pela atenção no dia de hoje. E este livro não fecha, né, Rejane? Esse livro continua, hoje a gente deixa ele abertinho, assim, nós estamos no meio da leitura do livro. E aí eu passo a palavra para vocês, meninas. A gente põe o marca-página aqui agora, né, para a gente abrir ele amanhã de novo. E agradecer demais, obrigada pela presença, como eu já falei, um carinho especial. Não posso deixar de citar aqui que o pessoal da escola estava aqui com a gente, o pessoal da diretoria estava aqui com a gente, tá? A Edilene está falando do coração da diretora, está aqui explodindo de emoção, né? O professor Leandro está aqui falando parabéns, Ivani, parabéns para a equipe da escola, José Firpo, né? O pessoal estava aqui assistindo, muito obrigada a todos, né? Quero agradecer muito a todos que estiveram aqui no dia de hoje, foi muito, muito, muito especial, foi muito inspirador mesmo, estou muito orgulhosa de tudo que aconteceu aqui hoje, para mim realmente foi uma grande inspiração, como o Reinaldo falou, a Regiane já falou, nosso livro está aqui marcadinho, no marca-página aqui. Grazi. Pessoal, então eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que realmente as práticas que já foram apresentadas são muito inspiradoras, elas refletem todo o trabalho da nossa rede, né, que é grande, e eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. Gostaria de agradecer a todos que apresentaram, a todos que estarão aqui amanhã, né? E dizer que amanhã nós retornamos para mais um grupo de práticas. Infelizmente, hoje estamos chegando ao final. Desejo a todos um excelente final de dia e nos vemos amanhã.